Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É muito bom podermos nos reunir em mais um culto em louvor ao nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Que a sua vida seja abençoada através de cada ato deste culto que teremos. Um dos privilégios que temos como crentes em Cristo Jesus é poder falar com o nosso Deus diretamente. É poder nos dirigir a Ele e apresentar a Ele a nossa expressão de gratidão em adoração por todas as coisas boas que Ele tem feito por nós. E poder também colocar diante dele as nossas preces e as nossas necessidades. A minha oração é pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Sabemos que estamos vivendo um tempo de dificuldade. Com essa pandemia do coronavírus, temos que ficar realmente restritos e privados de muitas coisas que antes fazíamos livremente. Inclusive, ir e vir está meio difícil. Mas devemos aproveitar esse tempo para fazer algumas coisas importantes. E neste culto, no sermão desta manhã, eu quero apresentar alguns conselhos para que a gente possa enfrentar esse tempo de crise e sair dele melhor da maneira como entramos. Eu creio que Deus vai falar às nossas vidas hoje e você vai ser profundamente abençoado. Eu quero começar então orando por você e apresentando a sua vida diante de Deus. Você pode fechar os seus olhos, pode orar comigo. Senhor meu Deus, eu oro agora pela vida deste meu querido que está comigo, cultuando, nos acompanhando. Pai, nós sabemos que o Brasil está vivendo um momento difícil. Todo mundo está sendo atingido, Pai, por essa pandemia. E nós pedimos, ó Pai, que esta vida seja protegida, guardada e livre de todo mal. Que a sua casa, a sua família seja coberta pelo teu manto santo, um manto protetor, o manto da graça divina. Meu Deus amado, eu peço que o Senhor possa dirigir a sua vida e dar a ele ou a ela condições, ó Pai, de viver esse tempo buscando um crescimento, um amadurecimento e que possa sair dessa experiência de crise melhor do que quando entramos. Meu Deus amado, eu peço agora que o Senhor nos dirija nesse tempo de culto, que seja uma oportunidade de crescimento espiritual, que seja uma oportunidade, ó Pai, de fortalecer a nossa fé em Ti e que seja uma oportunidade de compartilhar o Teu amor e o Teu cuidado para conosco. Eu oro pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas e sobre a vida da Tua igreja, Igreja Batista da Pituba, hoje e sempre, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que bom poder orar, falar com Deus e através da oração também interceder por pessoas como você que está cultuando a Deus conosco. É um privilégio realmente, eu me sinto muito feliz em poder viver esse momento com você. E nesse tempo de crise, de dificuldade que o mundo tem experimentado, e o nosso querido Brasil também, a nossa querida Bahia, com a pandemia do coronavírus, eu tenho recebido muitos vídeos, muitos áudios, e recebi um de um colega meu, pastor nos Estados Unidos, que trazia conselhos para as pessoas, para os fiéis, e eu pude destacar desses conselhos 4 e aprofundar um pouco mais para a nossa reflexão. E neste culto eu quero compartilhar com você exatamente sobre o tema Conselhos para um Tempo de Crise. E quero te convidar a acompanhar comigo, a refletir comigo sobre esse tema. Diante desse momento de pandemia que tem atingido todas as pessoas do mundo, lembro-me de um texto da Palavra de Deus, trazida pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Esse texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
O apóstolo Paulo, nesse texto, ele disse que é natural vivermos nesse mundo situações que provoquem ansiedade. Mas ele nos aconselha que toda a ansiedade seja dirigida a Deus, seja apresentada a Deus através da oração e súplicas. E ele faz um adendo, ele diz assim, e com ação de graças. Por que ação de graças? Porque o crente tem fé que Deus cuida dele, que Deus protege, que Deus é o seu bom pastor. O crente é aquele que declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele entra em oração, apresentando a sua ansiedade, mas já expressando também ação de graça pela certeza do cuidado do Senhor. Isso faz toda a diferença para enfrentar um tempo de crise. Apresentar a ansiedade a um Deus cujos ouvidos estão inclinados à nossa oração. Apresentar a nossa oração em súplicas a Deus pela certeza de que Ele ouve, mas já agradecer pela certeza de que a resposta certa virá do Deus grandioso e maravilhoso. Com essa certeza, eu quero apresentar para vocês alguns conselhos práticos para enfrentarmos esse tempo de crise. Procure manter a sua vida em dia em algumas áreas. E a primeira delas que eu quero destacar, mantenha a sua vida espiritual cada dia mais saudável. Mantenha a sua vida espiritual. Cuide da vida espiritual. A palavra de Deus é o alimento para a nossa vida espiritual. E ela nos diz, lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 18, ele nos aponta em seu precioso ensinamento o seguinte texto: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, uma das formas primeiras para cuidar da nossa vida espiritual e mantê-la saudável durante esse tempo de crise, aproveitando que você tem um tempo para ficar de quarentena em casa, dentre outras atividades que você deve procurar desenvolver com seus familiares, com a sua vida pessoal, retome o plano de leitura da Bíblia. Muitos irmãos tiveram a oportunidade de pegar o formulário com um plano de leitura toda a Bíblia em um ano. É uma oportunidade para você então colocar em dia o seu plano de leitura. É a oportunidade que Deus lhe dá para você pegar então esse plano de leitura e ler a Bíblia, atualize e se puder até avance, vá além, para que você fique com um crédito aí nos dias de leitura. O plano de leitura é fundamental. Aproveite esse tempo, então, mergulhe mais nos estudos da Palavra de Deus. Quero te lembrar que a Palavra de Deus nos diz no Salmo 1, nos versículos 2 e 3, quando ele menciona quem é o varão bem-aventurado, ele diz que o varão bem-aventurado, ao contrário de outros ensinamentos, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Então, meu querido, leia a Bíblia, procure estudar mais a palavra de Deus. Outra prática que você deve desenvolver para cultivar a sua vida espiritual é uma vida de oração. Como igreja, nós estamos numa campanha, num clamor em favor do Brasil, em favor dos profissionais da área de saúde e outros que têm que estar em ação nesse tempo em que a maioria dos brasileiros estão em quarentena. E nós precisamos orar também por aquelas pessoas que estão já foram atingidas pelo vírus e estão vivendo tempos de enfermidade. Vamos colocar essas vidas no altar do Senhor em clamor. Nós estamos separando 3 horários por dia, às 6 horas da manhã, às 13 horas e às 21 horas, para levantarmos um clamor em favor de toda esta situação. E outra coisa que você deve fazer também para cultivar a sua vida espiritual, mantê-la saudável, é cultuando em igreja. Mas pastor, não está tendo culto no templo.
mas a igreja está tendo culto pelo nosso canal de YouTube. Eu quero agradecer a você pela audiência e dizer que você pode neste culto também interagir, mandando mensagens pelo chat, conversando, fazendo pedidos durante a veiculação do nosso culto. Outro conselho que eu quero trazer para você nesta reflexão: mantenha a sua vida de comunhão com a igreja cada dia mais fortalecida. Não é pelo fato de estarmos num tempo sem poder cultuar coletivamente que a comunhão com a igreja deve ser enfraquecida. Existem muitas formas de mantermos contatos uns com os outros. É muito importante firmar o laço de comunhão com a igreja. Atos capítulo 4, versículo 32, narra sobre aquela igreja primitiva dizendo: da multidão dos que creram, era um a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Todas as coisas lhes eram comuns. A vida em comunhão era uma realidade. Então, não obstante a dificuldade de deslocamento, ou o impedimento deste, ou também o impedimento de igreja se reunir presencialmente, coletivamente, nós podemos manter o nosso relacionamento através das redes sociais, manter conversas, compartilhar textos bíblicos, pedir oração, compartilhar qualquer necessidade. Eu quero destacar aqui um gesto muito lindo do Ministério de Homens em Missão, quando se coloca à disposição daquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, para que elas não tenham que sair de casa, se oferecendo, os homens de nossa igreja, se colocando à disposição. Quem precisar de qualquer ajuda para ir à farmácia, para o supermercado, fazendo parte do grupo de risco, nos contacte para que a gente possa então colocar um homem de nossa igreja à disposição da sua necessidade. Isso é, nesse tempo de dificuldade, manter a comunhão, o auxílio, um só coração. Outra coisa que eu quero destacar é que os pequenos grupos multiplicadores, eles fortalecem também a comunhão. Ele não tem o foco na comunhão, o foco é na multiplicação, mas ele também fortalece a comunhão da igreja. E eles vão continuar acontecendo. Eles vão continuar acontecendo nos dias. Os líderes irão marcar com você o dia e o horário, vai passar para você um link onde você vai clicar e você vai poder então ter a reunião do pequeno grupo multiplicador através de videoconferência, e você vai ser abençoado. Então não tem dificuldade para, nesse tempo de crise, você enfraquecer a sua comunhão com a sua igreja. Então procure fortalecer, procure entrar em contato com as pessoas, por telefone, obviamente, ou pelas redes sociais, mas você pode manter viva a chama da comunhão da sua igreja. Terceiro conselho que eu quero trazer para você nesse tempo de crise: mantenha o seu compromisso financeiro com Deus e com a sua igreja. Mantenha esse compromisso em dia. Não obstante estejamos vivendo esse tempo, conquanto a dificuldade de estar indo à igreja é real, mas a igreja continua tendo seus compromissos. Ela continua enfrentando todos os seus compromissos e arcando e honrando com todos eles. Então você que ama a sua igreja, que tem um compromisso primeiro com Deus, com a sua vida pessoal e espiritual e também com a sua igreja, lembre de dedicar o seu dízimo e apresentá-lo ao Senhor através das contas bancárias da igreja. Você pode fazer transferência ou depósito. A palavra de Deus nos ensina no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Obviamente naquela época era anualmente. Hoje nós vivemos uma forma de renda diferente, mensalmente. Então você deve ser fiel a Deus com a dedicação do seu dízimo. Lembrando que Jesus ensinou sobre o dízimo. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, ele diz:
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo do hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus ensinou sobre o dízimo e você não pode ficar fora desta oportunidade, desse privilégio que é cultuar a Deus com o seu dízimo. Lembre-se, primeiramente é um privilégio ser parceiro de Deus para a manutenção da obra do seu reino. A quarta e última palavra, o quarto e último conselho que eu quero destacar para você é: mantenha o cumprimento da sua missão, pois você é a igreja. A igreja recebeu de Jesus Cristo uma missão. E você deve então pensar equivocadamente: bom, já que estamos nesse tempo de crise, já que essa pandemia alcançou o nosso Brasil, a nossa querida Bahia, a nossa linda cidade de Salvador, então a igreja vai ter que parar agora. Não, aí está um equívoco. Alguns líderes espirituais têm declarado: a igreja não pode parar, é contrassenso, nós não vamos fechar a igreja, como se a igreja fosse o templo. A igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. E a igreja não pode parar realmente, e ela não vai parar. Houve um tempo em que tínhamos oportunidade de cultuar coletivamente. E olha, aqui para nós, já estou com muita saudade desse tempo. Mas eu quero dizer para você que naquele tempo nós estávamos congregados para nos fortalecer espiritualmente, mas a igreja, como igreja, ela também existe como igreja espalhada. A igreja congregada, ela sempre aconteceu, e a igreja espalhada depois que íamos para as nossas casas e na segunda-feira para as nossas atividades profissionais. Então, a igreja, ela tem a missão de continuar fazendo a obra que Cristo iniciou. Lá em João, capítulo 20, no versículo 21, Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então, assim como Jesus veio com a missão de trazer esperança e salvação ao mundo, com a mensagem de transformação do homem, de constituição de discípulos segundo o seu ensinamento, nós, como igreja, temos a responsabilidade de dar prosseguimento a esta obra. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus diz aos seus discípulos: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes tenho ordenado, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a missão foi dada à igreja. E eu quero dizer para você que a igreja sou eu, a igreja é você. Você se lembra muito bem da minha pergunta: quem é a igreja? Abimael. Eu vou repetir a minha pergunta, viu? Quem é a igreja? Abimael. Então você deve dizer o seu nome bem forte, lembrando que a missão dada à igreja independe de ela estar congregada dentro de um templo. A missão da igreja continua. Nesse tempo de crise, peça a Deus para trazer à sua memória pessoas em favor de quem você deve orar, pessoas que estejam enfrentando dificuldade, necessidade. Interceda por elas, manda uma mensagem para elas: estou orando por você, ou neste momento lembrei de você e orei por você. E você poderá fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Peça a Deus também para trazer nomes de pessoas em favor das quais você deve orar, pedindo uma oportunidade para compartilhar do amor de Deus. Utilize as redes sociais, utilize um telefone, dá uma ligadinha e você vai poder contactar pessoas e cumprir a missão confiada à igreja, porque Deus está com você, capacitando a sua vida, dando discernimento e sabedoria e a palavra certa na hora certa para que as pessoas conheçam Jesus através da sua vida. A missão continua, então mantenha viva a missão da igreja, pois você é a igreja.
Lembre-se, essa é a melhor maneira de enfrentar essa situação. Assim cresceremos e sairemos dessa situação, desta pandemia, dessa crise que se instalou em nosso Brasil. Sairemos abençoados, fortalecidos como pessoa, como família, como igreja. Que bom que Deus está conosco. Que bom que podemos ouvir de Deus estas verdades, esses ensinos. Que bom que você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, pode realmente ser abençoado por Deus e receber dele as mais escolhidas bênçãos. Que Ele abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, para que Ele traga à sua memória essas práticas, esses cuidados, esses conselhos para enfrentar esse tempo de crise. Feche seus olhos, pense em Deus e vamos orar agora. Senhor meu Deus, coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que está cultuando conosco neste momento. Ó meu Deus, vai ao encontro do seu coração. Tu que conheces a sua necessidade, Tu que bem sabes o que ele precisa. Vai, Pai, toca na sua necessidade. Vai agindo, vai fortalecendo, vai erguendo o olhar. Pai, se existem situações que tem enfrentado, que tem trazido lágrimas aos seus olhos, que possa se lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó meu Deus, abençoa com toda sorte de bênção esta vida e que ela seja fortalecida, enriquecida e que ao sairmos desta crise, ao sairmos deste momento adverso, possamos nos lembrar que valeu a pena cuidar e ouvir esses conselhos, colocá-los em prática, pois saímos fortalecidos, saímos alimentados, saímos melhores do que quando enfrentamos essa crise. Eu creio, Pai, que o Senhor está nos ouvindo e vai trazer essa bênção em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, em favor da nossa igreja, em favor da nossa cidade, do nosso Brasil, em favor de todo mundo que carece da graça redentiva de Cristo Jesus. Oramos em nome dele, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que bom poder cultuar a Deus com você. Que bom poder refletir sobre esses princípios. E olha, fique em casa. Fique em casa, proteja-se, lave bastante as mãos, evite contato com outras pessoas. Se tiver uma pessoa muito idosa dentro de sua casa, redobre os cuidados, viu? E que a sua vida seja abençoada hoje e sempre. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar
todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. e o teu trabalho